Fala pessoal, aqui é o Gus69 do Metal Open Minds, hoje com um update da nossa agenda viva, aí referente ao segundo semestre 2019, a primeira parte. Acho que ainda vai dar para fazer uma segunda parte este ano, mas hoje, olha, destacando alguns, não muitos, né? Alguns concertos que aconteceram nos meses de julho e agosto, assim como no último fim de semana, já em outubro, né? Setembro eu tive de férias, viajei, não estive no Brasil, mas em outubro, agora semana passada, teve o Horror, Expo Horror 2019, a primeira edição desse mega evento de horror e que teve shows aí de bandas nacionais e internacionais, e eu vou estar mostrando aí um pouquinho do que rolou por lá, em termos de fotos e também apresentações ao vivo. Então, confere aí. Bom, no mês de julho só teve um show que eu tive o prazer de conferir, né? O pessoal da Music Media Metal, que representa a banda Inherence, eles me convidaram para uma apresentação da banda aqui próximo aqui do meu bairro, onde eu moro, no Espaço Som, em Pinheiros. E eles iam apresentar, né? Eles estavam lançando este álbum, que na verdade é um EP. E eu não conhecia a banda, né, só de nome, já tinha ouvido falar. Teve um show, um rolê da Paulista que acabou sendo cancelado, então eu acabei não assistindo, não conhecia o som da banda, mas me convidaram, era uma coisa só também para a imprensa, enfim, o lançamento do EP. E eles já tinham um LP, né, que inclusive é esse aqui, que chama Dogma. Aí o novo álbum se chama Entrails of a Human Desire. Então eles têm esses dois álbuns. E esse EP aqui, na verdade, eles era para ser um split com a banda do Japão. E acabou não rolando a história do split, então eles acabaram aproveitando, como eles tinham esse material, né? São 4 canções e lançaram esse EP. Então eu não conhecia a banda e fui lá, cheguei um pouco cedo e acabei sendo apresentado para os músicos, o vocalista, o Thiago, o batera, o João e os outros também. E foi muito interessante porque eu não só pude ver o show deles, como também pude combinar uma série de ações que aqui no canal vocês já devem ter reparado, né? Eu acabei fazendo uma entrevista com eles lá para o Bastardos do Brasil, que passa em Portugal, né? Na Rádio Portugal, e também acabei fazendo uma reação pela primeira vez com os 4 integrantes, né? O meu quadro Double Shot, onde 2 músicos reagem a uma música do nosso top do ano passado, sem saber, né? Aleatoriamente. E os músicos, eles vieram todos aqui para a entrevista e acabei fazendo com os 4, né? Então foi muito bacana, já publiquei os 2 vídeos de reação com eles. Quem quiser, só procurar aqui no canal. E foi uma noite bastante interessante, tinha 2 bandas de abertura e eu vou estar mostrando aqui um pouquinho, um slideshow com fotografia dessas 2 bandas, né? Que eu também não conhecia, diga-se de passagem. São bandas que praticam um som bem extremo, né? A primeira delas era uma pegada mais deathcore. Eles se chamam The Damned Human Flesh, é o nome da banda, e eles são de Bragança Paulista. E também teve uma banda aqui da Grande São Paulo, né? Que é o Dare, D-E-R, é um grupo de grindcore. Acho que o batera é mais conhecido assim entre os integrantes, já tocou no Teste. Enfim, 2 grupos aí bem extremos, mas que o pessoal que foi para curtir o Inherence com certeza também curtiu, né? Pegada bem extrema dessas bandas. O Inherence não é tão grindcore, tem um pouquinho, mas eles são mais death metal com metalcore. O primeiro disco tinha ainda muita influência de hardcore, esse aqui tá mais extremo, mais variado, mais técnico, mas para quem gosta do estilo, muito bom. Então olha, vocês vão conferir os slideshows
do The Damned Human Flesh, do Dead, e na sequência vocês vão conferir também um tema ao vivo que eu filmei do Inherence, que é um tema que está nesse EP, que é o Phantom Eye Syndrome. Então vocês vão conferir esse tema na íntegra, filmado no Espaço Som no dia 28 de julho. Confere aí. Bom, no mês de agosto só teve um show que eu tive a oportunidade de conferir, foi no final do mês, no dia 25 de agosto, e uma banda que eu já tinha assistido, já tinha falado deles aqui na nossa agenda no ano passado, e no mesmo local. Estou falando aqui do Statues on Fire. Eles fizeram esse show, na altura, eu fui quando eles lançaram esse novo álbum, né, que é o Living in Darkness, o terceiro álbum de estúdio deles.
E eu fui, né, nessa altura, né, eles tinham acabado de voltar da Europa, e eu assisti eles lá na Casa da Cultura do Butantã, né, um espaço bacana, entrada gratuita e tudo. E eles iam repetir a dose aí em agosto, final de agosto, e eu tava muito afim de comprar esse LP, e eu sei que eles vendem o merchandising, costumam vender LPs também, que eles é prensado lá fora, né? Eles são editados por uma editora estrangeira, né? Não é daqui do Brasil. Então eu fiz questão de ir lá para comprar o LP e também para conferir o show do Statues on Fire. Para mim, provavelmente uma das melhores bandas, se não a melhor banda de hardcore melódico do Brasil na atualidade. Ótima banda. E na abertura, olha, teve... não sabia que ia ter abertura, mas teve o The Bombers, que é uma banda de Santos. Aí uma banda que mistura aí uma série de estilos, desde punk rock, com ska, com reggae, com baião, com hard rock, com hip hop. Uma salada musical aí, e serviu de aperitivo aí para mais uma apresentação fantástica do Statues on Fire, né? Eu não estava no Brasil, mas quem esteve aqui, quem viveu os anos 90 no Brasil, deve ter ouvido falar do Nitro Minds, e quem acompanha os projetos paralelos do vocalista, do atual vocalista do Sepultura, né? Já ouviu falar da música Diablo, né? Essas duas bandas tinham em comum com o Statues on Fire, eles são o mesmo vocalista, né? O André, né? Canta bem, toca guitarra, né? É um ótimo frontman. E para mim o destaque maior da banda são as músicas rápidas, né? Que tem uma velocidade incrível, né? Não é speed metal, mas é quase um thrash metal por causa das palhetadas. Mas eles são hardcore, né? Hardcore, melódico, os refrões ficam na cabeça, as músicas muito bem feitas, letras muito interessantes. Então vocês vão conferir, olha, na íntegra, um tema que eu filmei, né, dessa apresentação do Statues on Fire, o tema Marielle, né, que infelizmente assassinada pelo seu trabalho, né, que é uma coisa muito triste que acontece aqui no Brasil, né? Uma pessoa não pode ter uma posição de política, de apresentar, mostrar fatos, mostrar verdades que não é de interesse público, e por causa disso, por ser a pessoa que ela era, acabou sendo assassinada, e os assassinos continuam impunes, né? Então, mais uma prova de que quem está no poder hoje em dia também é cúmplice dessa corja aí de assassinos. Então, confira a Marielle, o vídeo ao vivo, e em breve eles também vão estar por cá, em entrevista para os bastardos do Brasil, e quem sabe também por algumas reações do Double Shot. Confere aí. Eu vi uma postagem aí no Facebook dizendo que quem que você preferia matar, ou quem você preferia que tivesse morrido, se era a cachorra lá do Carrefour, ou se era a Marielle. Esse foi o estopim para escrever essa letra aí. Eu não acredito que as pessoas chegaram a um nível tão baixo, mas tão baixo, que comemoram coisas desse jeito. E a gente tem no país aí o presidente filho da puta miliciano do caralho aí. Eu sei se todo mundo que tá aqui concorda, foda-se também, que essa é a minha opinião. Um dia a nossa liberdade vai ser cortada, o dia que ele vai morrer somos nós. Essa música eu escrevi pra ela, essa música eu escrevi pra Marielle.
terminar, então, vamos falar um pouquinho sobre a Horror Expo, né? Primeiro evento desse tipo realizado aqui em São Paulo, no pavilhão de exposições do AMB. Aconteceu nos dias 18, 19 e 20, né? Sexta, sábado e domingo. E eu fiquei sabendo, mas o horror foi uma coisa que eu tive muita ligação quando eu era adolescente, mas realmente hoje em dia não tenho mais uma relação de interesse nem com a literatura, nem com a parte audiovisual do horror, mas de qualquer forma fiquei sabendo que iam ter algumas bandas lá e uma assessora de imprensa, amiga minha, me ofereceu uma cortesia para conferir o evento. E então na sexta-feira tinha a banda da Suécia Dead Stars e tinha uma banda nacional também tocando, só que na sexta-feira eu acabei preferi, para mim era melhor dar mais jeito, e no sábado e no domingo, então foram os dias que eu acabei indo assistir. E como o meu interesse era mais as atrações musicais, eu fui mesmo no horário dos shows. No sábado iam atuar 3 bandas nacionais. E eu cheguei no horário da primeira banda, só que estava tudo atrasado, né? Houve um atraso na programação lá, eu acho que já tinha havido atrasos na sexta-feira, problemas de montagem de palco, enfim. Mas no sábado a primeira banda que eu assistiria era o Fúria Inc. Só que quando eu cheguei lá ainda estava tendo um concurso de cosplay, e depois disso ainda teve o Midnight Danger. E o Midnight Danger foi curioso assistir, porque um amigo meu que é youtuber lá dos Estados Unidos tinha me falado desse projeto de retrowave, né, de synth pop, uma onda assim retrô, com muita utilização de teclados. E sinceramente eu sou mais do rock mesmo, né? Essa coisa de muito sintetizador, muito sintético, pra mim eu não curto muito. Então eu não tinha uma conexão, eu não me interessei. Mas quando eu cheguei lá, logo depois desse concurso de cosplay, ia tocar o tal do Midnight Danger, né? Tava o palco montado, bem bacana. E apareceu lá o Chris Young em palco, com um visual bem glam. No início do espetáculo, mais focado ali no computador, né? Muita coisa samplada, né? De sintetizadores, né? Mas ele tava tocando aí um pouco de teclado e tal. E depois, de vez em quando, ele pegava uma guitarra, pegava lá uma Flying V e dava lá uns riffs, deixava a coisa um pouquinho mais pesada. E comecei a achar interessante, comecei a tirar fotos lá do artista e acabei filmando uma música que na verdade é uma música de um filme de terror, né, que é a The Man Behind the Mask, né? E ele toca por cima, né? Então ele não sei se ele mudou arranjo, alguma coisa, só sei que ele coloca a música, não sei se é original e toca por cima, ou ele fez uma versão, mas é com o Alice Cooper cantando, a versão original cantando por cima. Óbvio que o Alice Cooper não estava lá presente, óbvio, mas ele toca por cima. Enfim, achei mais ou menos aquilo, achei um pouco... faltou mais essa coisa de banda, né? Uma apresentação meio... muita coisa sampleada, né? Ele só tocava por cima, mas ele... um visual bem interessante do Chris. Enfim, acabei filmando, vocês vão ver agora esse tema que eu tô conversando, que eu tô comentando aqui, vocês vão ver ele quase na íntegra, né? Que eu comecei a filmar, a música já tinha começado, mas eu tava bem na frente, não tinha muita gente, depois encheu, depois ficou mais bem composto. Mas vocês vão ver aí na íntegra, e o curioso é que depois do show eu acabei encontrando com ele, eu vi umas pessoas falando com ele, eu fui lá falar com ele, e ele, afinal das contas, ele é brasileiro, porque o projeto é da Suécia. Eu achei que era um projeto gringo, né, que estava aqui se apresentando, mas na verdade
ele se mudou para a Suécia há 4 anos e iniciou o projeto lá. Então é um brasileiro que tem esse projeto e tá dando repercussão, já lançou um álbum, lançou inclusive em LP. Então tem bastante material, singles dele, procura no Bandcamp, Midnight Danger, se você gosta desse som mais sintetizado, mais retrowave, como é que eles chamam, né? Vocês talvez curtam, né? Então curte aí um pouco aí do Midnight Danger e depois eu volto para falar das bandas nacionais do sábado e depois a grande final, né, com o Therion no domingo. Confere aí. Bom, as 3 bandas que eu gostaria de ter visto, né, que vinham a seguir, eu acabei só assistindo as 2 primeiras, devido aos atrasos, né, quase 2 horas de atraso para cada uma. Mas enfim, eu acabei assistindo o Furia Inc., que é essa banda aqui. Eu tenho esse CD deles que é o debut, o Modern Nature, mas eles já estavam divulgando, né, o segundo trabalho deles que eu ainda não tenho. A banda aí para considerar metalcore. Essas bandas hoje em dia, dos jovens hoje em dia, são muito parecidas, assim, com vocais muito agressivos. É uma evolução aí do groove com o metalcore, com cenas mais extremas.
Mas enfim, fizeram lá um bom show. Vocês vão conferir um tema que eu filmei ao vivo, né, dessa apresentação, e na sequência, né, eu não filmei, mas eu vou colocar aqui fotos da apresentação do Venomous, que é outra banda aí dessa nova geração, que eles têm feito algumas apresentações abrindo para bandas de fora. Eles já estão lançando seu segundo trabalho de originais, e estão se lançando aí para uma primeira, acho que a primeira turnê fora do país. Então, uma banda que o pessoal vai ouvir falar mais aí nos próximos tempos. Inclusive eles fizeram uma versão para uma música do Angra, né, numa pegada death metal melódico, né, então uma coisa, inclusive teve uma participação especial no videoclipe que eles lançaram. Tem outras vocalistas, mas ao vivo eles chamaram uma outra para participar. Enfim, uma banda interessante aí, Fúria Inc. e o Venomous, duas bandas assim na mesma pegada. Você tem que curtir essa onda mais agressiva de hoje em dia, né? Da música mais extrema, não totalmente extrema, mas extrema com melodia, com alguma melodia, com um bom trabalho técnico, né, instrumental. Interessante, assim. O Venomous ainda não recebi nenhum material deles, ainda não posso avaliar muito, só a apresentação que eu vi, que vocês vão ver fotos. E encerrando o dia, né, e ainda ter a banda Silk 66. Só que eu não assisti essa banda. Inicialmente estava programado para as 21 horas. Eu saí de lá, já eram 22h30, eu acho, ainda não tinha começado o show, então infelizmente não fiquei para assistir, já estava cansado, já estava muitas horas lá. Mas é uma banda que já está aí, acho que já estão lançando seu terceiro trabalho de originais. Eles agora contam com um dos guitarristas, é o filho do Andreas Kisser, né, o Johan Kisser, que eu já vi tocando em um projeto cover lá, achei bastante promete, né, um prodígio da guitarra também, como o próprio Andreas foi no início do Sepultura. Mas é uma banda que toca hard rock. Eu até gosto, já ouvi, não tenho nada deles, mas já ouvi. Eles tocam bacana, é um hard rock, nada por aí além, mas é um bom hard rock. Vai ficar para uma próxima, não foi dessa ainda, que várias oportunidades que eu perdi. Mais uma é essa para conta, Silks 66, vai ficar para a próxima, mas um dia eu vou assistir eles ao vivo, com certeza. Então vocês vão ficar aí com essa parte final do dia 19 e depois eu volto para terminar, né, com o grande finale do Therion do dia 20. This one is strange.
Bom, que fala do Therion, né? Uma grande, também da Suécia, né? Uma grande banda, né? Reconhecida mundialmente. Foram daquelas bandas que incorporaram a questão sinfônica e operática, né? na sua música dark, né? No início eles eram mais death metal e tal, mas aí eles foram evoluindo. E eu acho que o ponto de viragem para eles foi o álbum Tele, que fez muito sucesso, foi uma aposta da editora, e eles acabaram com uma sonoridade diferente, né, com essa pegada mais sinfônica que ninguém ainda estava, já começava a ter, mas eles foram os, digamos assim, quem deu um selo de aprovação para esse tipo de mesclagem, né, de sinfônico com música obscura ou dark, como queiram chamar. E o Therion é uma banda dessas, né? E o show, eu nunca tinha visto um show deles ao vivo, gostei, muito bem feito. Eles têm vários vocalistas, né? Vários tipos de registro vocal, então essas partes mais operáticas ficam bem interessante. E eles tocaram o álbum Tele na íntegra, né? Então foi muito interessante poder ver esse repertório. Em algumas músicas, talvez, é o tipo de música que, na minha opinião, eu prefiro ouvir em casa, no CD, no álbum. Ao vivo, eu acho que fica um pouco monótono, assim, não tem assim grandes assim, coisas de energia, não tem assim, então é um pouquinho parado assim o show. Mas, enfim, é o estilo. Quem gosta de Doom, Death Metal já está habituado. Não tão Death Metal é um pouquinho mais energético, mas realmente a pegada deles é um pouquinho mais arrastada, mais... Algumas músicas não, até que eles têm umas músicas lá que até com vocais limpos e tudo, são bem bacanas. Mas enfim, um bom show. Não desgostei, não adorei, mas também não odiei. Fiquei... E eu acabei não falando, né? Isso foi no domingo, né? No encerramento dessa feira, dessa exposição de horror, e eu acabei chegando só para ver assistir eles. Acho que teve uma banda antes, uma banda nacional, que é o Alquimia, mas infelizmente eu acabei não assistindo essa apresentação. Assim como no primeiro dia, na sexta-feira, também teve uma banda nacional, que é o The Secret Society, só para constar aqui, na abertura do Death Star. Então foi isso, foi a minha experiência nessa feira de horror. Eu vou colocar mais um ou outro clique aqui que eu fiz, achei bacana também aproveitar para tirar algumas fotos, mas como eu falei no início, não é muito a minha pegada essa coisa do horror. É legal quando você é jovem, adolescente, mas depois a gente começa a ver que tem tanta coisa mais importante na vida que a gente acaba deixando de lado essa coisa do horror. Para mim é uma coisa, faz parte do entretenimento. Eu, por exemplo, eu prefiro essa coisa do horror com a música, né?
Muitos artistas exploraram, inclusive uma crítica que eu posso fazer à organização deste evento é não ter bandas que explorem mais essa coisa do horror na sua imagem, né? Acho que faltou isso. O terror um pouquinho, o Therion um pouquinho na sonoridade, né? Algumas músicas parecem um filme de terror, mas não na apresentação. Eles não tem nada de visual, indumentária. O Deathstar, que tocou na primeira noite, sim, tem um pouquinho aquele visual meio Cradle of Filth, tem um pouquinho dessa pegada. Mas, por exemplo, as bandas nacionais, sei lá, deve ter outros artistas aí que exploram um pouquinho essa coisa de maquiagem, de terror, horror, ou de uma coisa mais teatral, cênica em palco. Acho que eles deviam explorar isso, porque com certeza devem ter bandas que façam isso. E as bandas nacionais, no meu ver, o hard rock, essas que eu mencionei há pouco, elas fogem um pouquinho, sabe? Não exploram esse lado. Então eu achei um pouco deslocadas dentro desse evento. Mas tirando isso, um evento que eu espero que aconteça mais vezes, e quem sabe na próxima eu também estarei lá e conferindo bandas mais dentro, sei lá, o Marilyn Manson de repente, ou artistas, o próprio Alice Cooper, nossa, seria excelente, né? Quem sabe, né? Então é esse o meu update. Vocês vão ficar agora com o final, com a música, o grande finale, né, com o Therion, e eu volto próxima semana.